Olá, meu nome é Hugo Janelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente vai mostrar um pouco de como funciona a fabricação dos brinquedos Lego. Eu tenho aqui alguns brinquedos, então eu tenho diversos aqui, né, atrás de mim, eu tenho a nave, tenho várias coisas. Vou pegar um aqui, ó, esses brinquedinhos aqui, Lego. São muito bons, muito legais. Eu sou completamente apaixonado. Eu comecei, o meu primeiro Lego eu tive lá em 84, só restou uma peça dela. E o legal é que realmente é comprovado aquilo que eles mesmos vendem, né? Que é a questão de, pô, uma peça antiga monta com uma peça atual hoje. Isso é muito legal, mas isso não é qualquer forma que se monta. Você tem que ter tem que ter moldes aferidos, tem que ter uma precisão assim incrível. Na verdade, muito mais do que muita gente possa acreditar, o Lego ele é um produto de uma qualidade extrema, um produto premium, assim, a gente pode dizer que ele tem uma qualidade surpreendente para o produto. E o que a gente vai ver hoje vai ser uma das fábricas funcionando, tá? E aí, conforme for passando, eu vou falando cada trecho o que acontece. Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, dar joinha, que isso é importante pra caramba pra gente. E essa é o sinal que indica se a gente tá fazendo um trabalho legal, se vocês estão curtindo aí, tá? A gente vai tentar uma nova maneira que eu aparecendo aqui, falando um pouco dos métodos de produção. Se vocês gostarem desse formato, avisem que a gente continua fazendo esse formato, beleza? E vamos lá, vamos começar o vídeo. Bom, Lego Bricks, né? É legal esse vídeo porque ele começa emocionalmente mostrando um lugar antigo, né? Uma criança indo pegar em brinquedos antigos uma caixa. O legal é que a gente tem a referência aí de madeiras, né? Os primeiros brinquedos da Lego foram feitos em madeira, o Pato é o mais conhecido, né? E ele vai atrás justamente de uma caixa de um primeiro Lego que foi feito, né? Que foi o Lego, que era uma cidadezinha apenas. Esse cara aí que tá na direita, inclusive, é o dono da Lego hoje, né? Ele era filho do cara que criou. É muito legal ver isso, né? E interessante falar sobre isso, que esse valor emocional que o Lego tem uma história gigantesca. Eu acho que ele começou em 40, por aí, 40, 50. Agora não me recordo direito da data. Mas é muito legal, tá? E daí ele tá vendo justamente as instruções. Era assim que eram as instruções, né? O nome. E aqui, curiosamente, ele tá com uma peça totalmente diferente, uma peça nova. Aqui estão mostrando as fábricas da Lego, onde elas ficam, né? Em que posição elas ficam. E todas funcionam semelhante. Um dos primeiros passos é entender como funciona toda essa estrutura. Aqui ele dá um grande resumo do que vai aparecer no vídeo e como funciona toda a estrutura, desde a chegada do grânulo, né, que é o que a gente conhece como plástico, né, ou a resina polimérica, né, até a produção dos bonequinhos, a injeção, a separação, quer dizer, todas as etapas, chegando o grânulo até ser empacotado e mandado para as empresas. A primeira coisa que acontece é o caminhão chegar com todos os grãos. Os grãos vêm de várias empresas, pode vir de uma BASF, pode vir de várias empresas, tá? Então ele pega esses grânulos, né, que são essas pastilhinhas, a gente vai ver dois formatos, né, um que parece uma lentilha, outro que é um tubete, tá? São grânulos de injeção, tá? São os pallets de injeção. Tá? Que é usado para injeção em outros processos. E aqui a gente tem alguns modelos que eles compram, né? O cristal, o branco e esse daqui é um modelo emborrachado, tá? Isso aqui são tipos, porque as cores eles conseguem depois com as misturas, tá? Eles pegam aquele branco e misturam com a cor que eles precisam. Ele está mostrando aí que tudo isso que sai do caminhão é mandado para os silos de armazenamento, tá? E daí dos silos de armazenamento, eles são mandados aqui para as máquinas de injeção. Então aqui, cada máquina dessa é uma máquina de injeção e cada uma dessa é responsável por injetar uma peça. Cada peça é uma máquina que tem um molde com várias cavidades. Aqui eles estão mostrando que existe a mistura das cores. Como é que se mistura? Você faz a mistura do pó junto com a mistura do grânulo, faz uma batedeira, entra no tipo de uma batedeira que é o canhão de injeção, ele faz um cisalhamento, é uma rosca sem fim, que vai empurrando e tornando esse material homogêneo, parecendo uma pasta, para empurrar ele para o molde. Aqui a gente vai ver o molde movendo e abrindo. Daqui a pouco a gente vê ele abrindo. Aqui é a máquina de injeção, ó, o molde vai abrir, ele abriu e a pecinha é expulsa. Isso daí são os extratores, umas bolinhas que ficam na peça.
Cada molde, tá vendo? Tem várias cavidades que fazem várias peças ao mesmo tempo. À direita aqui a gente viu alguma coisa saindo, daqui a pouco a gente vai ver uma peça azul saindo. O que que é aquilo lá? Galho de injeção, que depois é reutilizado, triturado, ó, esse daí é o galho, ele é triturado novamente para voltar para a linha de produção. Então eles não perdem nada. Cada máquina dessa, como eu disse, é uma injetora e cada injetora dessa produz um tipo de peça, tá? E você programa essas peças com a cor, colocando molde, aí ela está retirando esse molde, por exemplo, para trocar por outro molde. Aqui são os vários moldes, cada molde desse é um molde para uma pecinha que tem várias cavidades. Nessa parte, a parte vamos dizer, da oficina, onde eles averiguam todos os moldes para ver se eles estão ok, para ver se a precisão está perfeita da peça. Limpam, engraxam, fazem tudo pro molde, né? Tratam como se fosse assim, o molde é a parte, o coração disso. Se ele não tiver perfeito, as peças não encaixam. E aqui eles fazem alguns testes com lotes. Eles pegam lotes de fabricação e fazem testes, né? Teste de temperatura, fluidez, testes mecânicos, né? Eles fazem averiguação por amostra. Aqui ele está pegando uma amostragem para levar para o laboratório e ver se está tudo certo naquela amostra. Se não tiver, substitui molde, né? Eles não têm só um molde com várias cavidades, tem vários moldes com várias cavidades da mesma peça. Esse robô ele é responsável por pegar essas peças injetadas e levar para um lugar que é impressionante, que é o silo, né, de armazenamento dessas peças. Então ele pega as pecinhas e leva lá para o silo de armazenamento. Cada caixa dessa tem um modelo de peça, com uma cor também, e ela é específica. Né? Então, o que, que define? Né? Não é a cor de fora, são os códigos de barra avisam o que está sendo feito ali. Vai ver que ele vai passar, vai fazer uma leitura e depois vai fazer o empilhamento dessas peças. Né? E os silos são enormes, então cada balde desse tem uma pecinha. Né? Um tipo de peça, desculpa, um tipo de peça. Eles fazem isso para acomodar melhor as peças e caber mais. Isso é muito importante porque, afinal, uma das coisas que a gente fala pouco em indústria são os locais de armazenamento, que, precisam ter locais gigantescos de armazenamento. Às vezes tem muitos armazenamentos que são maiores que a própria fabricação da indústria. Então aqui a gente vai ver, eles são paletizados e são levados para esse silo, né? Que é o prédio que eles chamam de prédio 3. Isso aí é tudo peça, tudo. Tudo robotizado, isso aí tem 35 metros de altura, né? É gigantesco, corredores e corredores, e as caixas depois elas são coletadas por essa máquina, né? O que eles fazem? Na hora que eles vão, primeiro eles organizam, né? Mas na hora que eles vão montar os kits, eles pegam novamente essa caixa e levam para o quarto prédio, aonde acontece a montagem das caixas. Aqui a gente vai ver as cabecinhas dos bonequinhos, que eles são feitos da cabeça quanto o corpo, é feito pelo processo de clichê. Então, é uma borracha que pega a tinta e transfere, tá, pro bonequinho. Ou pra carinha e tal, e aqui eles ganham. Essa parte, a peça, ela tá posicionando o bonequinho para ficar com a frente sempre pro mesmo lado, né? Aqui depois eles fazem um processo de embalagem disso daí. Então eles pegam as peças, né, que estavam lá no estoque, essas peças já foram produzidas, tá? E colocam nessas máquinas que elas são rotativas, né? E cada vez que ela vai rodando, ela vai organizando em fila, organizadinha e aferindo já a peça, vendo se elas estão ok e tal. Cada máquina dessa é uma peça, tá? E ela ajuda justamente a organizar. Porque o que ele faz? Ele organiza e na hora de montar os kits, ele já sabe quantas peças tem que ir para kit e quais peças. E daí ele monta isso e coloca num saco, veda num saquinho. E aí a parte final, que é a parte da montagem da caixa. Possivelmente essas caixas são fabricadas fora e depois ela entra nessa linha de montagem onde as pessoas elas vão colocando os saquinhos que vão recebendo. É óbvio que é por lote, então tá fazendo lote desse brinquedo específico, né? E daí faz um lote todo. Um outro dia faz lote de outro, né? Então tem isso que é muito importante. Eles não fazem nunca misturado. O que eles têm que fazer? Eles fazem um lote inteiro disso daí. Né? Aqui eles colocam a embalagem primária na secundária. Eles fazem o shrink, o famoso shrink, né? Para poder paletizar isso e colocam no caminhão. E do caminhão sai a distribuição para todos os lugares do mundo. É importante o pallet, porque o pallet ele tem um tamanho padrão. Tamanho aí em torno de 110 por 110, né? 1,10 m por 1,10 m. Por que isso é importante? Porque vai ser transportado por várias vias, não só pelos caminhões, mas por avião, navio, de várias maneiras. Então, isso ajuda também a organizar essa estrutura. E aí, uma mensagem poética que é a criança justamente indo
pegar a caixa, comprar no momento em que chega, né? Muito legal essa questão e vai montar finalmente com o pai, né? Eh, esse vídeo ele é muito legal porque ele mostra justamente o processo de produção. Deu para ver quantos caras são precisos e quanto eles se importam com toda essa estrutura de tentar manter as coisas totalmente organizadas. Legal, né? É incrível. A gente tem mais vídeos disso daí, a gente pode mostrar para vocês. A gente mudou um pouquinho o formato do nosso Industrial Tech. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Avisa aí, aperta o sininho que é importante. Dá like, que é importantíssimo pra gente saber se esse conteúdo tá bacana. E se gostaram desse formato, comentem aí embaixo que a gente continua fazendo da mesma maneira. Beleza? Obrigado mais uma vez por ver o vídeo e até a próxima.